Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Parks e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Nós estamos então no módulo 2 ainda, ok? Nós já tivemos uma aula do módulo 2 e essa aula nossa segunda aula do módulo 2, ok? Hoje nós vamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu gostaria de lembrar vocês que não existe um crescimento sem que você saia da zona de conforto, tá? Se você continuar fazendo tudo igual, não tentar nada novo, não tem crescimento, não é mesmo? Então, a gente vai fazer uma leitura para outra pessoa, isso mesmo, certo? Sobre as energias, sobre o que você tem que fazer com o seu deck, se você tem que consagrar ou não, a gente vai ver depois. Isso não é agora ainda, tá bom? Então você vai escolher uma pessoa e você vai falar para ela, olha, eu tô fazendo um curso de tarô e eu preciso treinar. Você tá fazendo a sua meditação diária, você tá fazendo os seus exercícios para praticar a sua intuição, como a gente já passou, agora tá na hora de você colocar sua intuição em prática, ok? Então, você vai escolher uma pessoa e você vai fazer uma leitura de uma carta. Independente da pergunta que a pessoa vai fazer, você vai focar nessas duas perguntas que você já ouviu fazer antes, que são: o que eu preciso saber nesse momento? E a outra pergunta que eu quero que você foque é: qual a minha oportunidade de crescimento? Ok? Então, a pessoa vai fazer uma pergunta, você explica para ela que é uma pergunta com algo menos profundo nesse primeiro momento. O que isso significa? Você não vai fazer nenhuma pergunta legal, ou seja, eu estou num processo de litígio, esse ou aquele processo legal, vai ser favorável, não vai ser favorável. Nesse momento a gente não vai responder esse tipo de pergunta, depois a gente vai ver como a gente trata esse tipo de questão. E a mesma coisa para saúde, também não vai fazer pergunta de saúde, ok? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, qual vai ser o resultado, eu vou ser curado dessa doença, eu vou fazer um exame amanhã, eu quero saber se vai dar que eu tenho diabetes ou não. Nessas perguntas, não. Mais à frente, nós vamos ver a fundo como a gente vai direcionar esses assuntos, porque esses assuntos são dos profissionais legais e da área de saúde, mas a gente pode trabalhar também, só que não é dessa maneira, e a gente precisa ajudar o nosso consulente, ou se você estiver fazendo uma leitura para você, como perguntar para o tarô, tá bom? Então, nesse primeiro momento, você vai fazer um exercício, você vai tirar uma lâmina, mas sem ser sobre assuntos legais, nem assuntos da saúde, alguma coisa um pouco menos profunda e que não tenha esses assuntos, ok? E independente da pergunta que a pessoa faça, você vai estar focando, quando você for tirar a carta, você vai estar focando em o que precisa saber nesse momento, a pessoa, e qual a oportunidade de crescimento da pessoa, ok? Então, você avisa para a pessoa que você vai ler que esse é um exercício, mas não deixe que isso tire a sua segurança na leitura. Outra coisa que eu quero colocar antes da gente tirar a nossa lâmina é que, lembra que no nosso exercício a gente tirou as palavras talvez, quem sabe, parece que, provavelmente? Na leitura você também vai se policiar para não usar isso, ok? E também tentar tirar a palavra não, que eu acabei de usar, né? Então, tentar tirar. Lembra que dá para você dizer ou escrever uma mesma leitura, né? Sem usar a palavra não. No exemplo da aula passada, eu disse: eu não tenho medo pode ser reescrito como eu sou corajosa. Então, evite palavras como não e evite talvez, parece que, pode ser, ok? No nosso exemplo de tiragem, a minha amiga é a senhora Madonna. Ai, que chique. Eu leio tarô para Madonna, gente. Vocês não estão entendendo. Só para dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, veio a Madonna e ela perguntou para mim: por que eu sou tão famosa? Qual é o motivo de eu ser tão famosa? E aí, no nosso exemplo, eu vou embaralhar. Já embaralhei.
Vou abrir o meu deck aqui, bonitinho, certo? E vou tirar uma lâmina. Para o nosso exercício, eu já escolhi que para Madonna é só um faz de conta, tá, pessoal? Vocês vão realmente tirar a lâmina, tá? Vocês vão realmente tirar a lâmina. Para nosso exercício aqui, eu tirei para a Madonna o enforcado. Eu não vou falar para ela, nessa carta tem uma pessoa de ponta cabeça, essa pessoa tem ao redor do rosto, não. Isso é um exercício que você faz mental. Então, aqueles exercícios que eu passei para você até agora, você vai fazer mentalmente, você não vai falar para a pessoa, você não vai falar para o consulente, ok? Muito bem. Então, eu tirei enforcado e eu vou fazer, então, a interpretação para ela. E ela pergunta dela, vocês lembram que foi? Por que eu fiquei tão famosa? E eu vou dizer para ela assim. Você ficou tão famosa porque você quis se sacrificar em nome da sua arte. Não tem não, não tem talvez, pode ser que. Eu não fiquei explicando o que tem na carta, qual que é o símbolo. Eu gosto de falar o nome da carta, fica a seu critério, então eu falo, tirei a lâmina para Madonna, né? O enforcado, ou algumas pessoas chamam o pendurado. Então, Madonna, você ficou tão famosa porque você quis ou precisou sacrificar-se em nome da sua arte. Foi por isso que você se tornou famosa. Perceba que quando eu dei a resposta ao que ela me perguntou. Por que fiquei tão famosa? Né? Mas eu estava fazendo mentalmente aqueles exercícios que você já conhece e focando nessas ideias, do que ela precisa saber nesse momento. Qual a oportunidade de crescimento nesse momento? Você consegue perceber a existência disso na resposta? Mas continua sendo a resposta da pergunta dela, ok? Muito importante, não tenha medo e já se acostume a ler para os colegas desde o começo do seu curso. A prática é muito importante nos seus estudos. Você vai praticar com você vai fazer meditação, você vai fazer os exercícios diários, usando ou não a folha que eu deixei de presente para vocês, e vai fazer leitura para as pessoas sim, desde agora. Estamos no início, então não tem grandes mesas com milhares de casas e cartas, é só uma lâmina. A pessoa vai fazer uma pergunta que não vai ter termos legais e de saúde. Você sempre vai ter em mente o que a pessoa precisa saber nesse momento e qual a oportunidade de crescimento da pessoa, mas você vai responder a pergunta que ela fez. Ok? Terminou? Tomei um chá com a Madonna, nós conversamos muito, lembramos dos nossos tempos. Eu abri para minha amiga, né? E aí ela foi embora para casa dela. Eu vou pegar o meu caderno que eu estou fazendo do meu curso de tarô e eu vou escrever sobre a leitura. Nas leituras não tem o nome da consulente, não vou escrever que foi a Madonna, não tem a lâmina que saiu enforcado, nem a pergunta dela, nem o resultado, não é isso. Esse livro é para você. Então, nas suas anotações da leitura, como você está estudando para se tornar uma taróloga, um tarólogo, tarotista, estudante do tarô, né? Você vai anotar as suas impressões e os seus sentimentos, ou seja, a emoção é aquela coisa que vem para você que você não controla, mas aqui a gente está controlando, então são os seus sentimentos referentes à leitura que você fez, ok? E também as suas impressões. Então, vou colocar ali, eu fiquei calma porque eu já conheço a Madonna há muitos anos, porém, eu tive dificuldade de responder a pergunta dela tendo em mente o que precisa saber nesse momento, qual a oportunidade de crescimento, ou eu estava muito nervosa. Na hora que eu tirei a carta, eu até falei o nome errado da lâmina. Você vai colocar esse tipo de coisa, porque é para sua evolução, para o seu crescimento. Ok? Então, não vai ter a lâmina, não vai ter o nome da consulente, não vai ter a pergunta da consulente ou consulente, vai ter você na leitura. A sua crítica pessoal, vamos chamar assim, de você mesmo, as suas impressões, os seus sentimentos. Ok, então eu coloquei aqui as cartas que a gente vai ver na próxima aula.
Além do exercício de você fazer leitura para uma pessoa, você tem uma outra tarefa de casa que é: você vai pegar a família da sacerdotisa, ok? Então, a família da sacerdotisa, que é do módulo 2, tem a sacerdotisa, a justiça, o julgamento e os 2 de cada naipe, ok? 2 de copas, 2 de ouros, 2 de paus, 2 de espadas. Você vai pegar e vai deixar no seu altar, se você tiver, ou em algum lugar de destaque da sua casa, se você puder, ok? E vai deixar lá exposta essas lâminas, e na próxima aula a gente vai entender por quê. E a gente também vai trabalhar a simbologia delas, ok? Os símbolos, como a gente trabalhou na outra, vendo um pouco de cada uma. Então, lembre-se que esse curso, ele é focado na sua intuição, a gente vai ver os símbolos, sim, e ele também é um curso prático, ok? Então, a meditação, os exercícios e a prática lendo para outras pessoas é desde o início. Você já teve um bom caminhar até agora, a gente já teve aí 5 aulas, né? 6 aulas, na verdade, porque a última eu expliquei a folha, né, para vocês poderem fazer exercício. Então, essa é a nossa 7ª aula. E só agora na 8ª aula, então, é que a gente vai ver a simbologia dessas cartas, a simbologia das lâminas da família da sacerdotisa. Tem muita gente me perguntando sobre se o curso vai até o fim, se outras coisas referentes a esse assunto. E sim, o curso vai até o fim, tá, pessoal? São 9 módulos, nós estamos no 2. A gente vai ver todas as lâminas, ok? E eu peço a vocês paciência, muito estudo e prática. Esse curso é para você treinar e colocar à prova a sua intuição. Nos vemos na próxima. Salve luz!